Esse homem era educado, inteligente e carismático. Parecia o tipo de pessoa que você confiaria sem pensar duas vezes. O problema é que ele era um dos assassinos mais perigosos da história. Ted Bundy não parecia um criminoso. Ele estudava direito, se comunicava bem e sabia exatamente como causar uma boa impressão. Ninguém olhava para ele e via um monstro. E talvez esse tenha sido o maior erro de todos. Desde jovem havia algo estranho. Ele escondia partes da própria vida, mentia e criava versões diferentes de si mesmo. Mas por fora, tudo parecia normal. Ele tinha amigos, relacionamentos e levava uma vida comum. Até que algo começa a mudar. Mulheres começam a desaparecer, sem sinais de luta, sem testemunhas, e sempre o mesmo padrão. Um homem educado, pedindo ajuda. Ted Bundy usava o próprio carisma como arma. Ele fingia estar ferido, usava gesso, muletas e pedia ajuda para carregar algo até o carro. E naquele momento, já era tarde demais. Ele não parecia perigoso, e é exatamente por isso que funcionava. Eventualmente, a polícia começa a ligar os pontos. Testemunhas descrevem o mesmo tipo de homem, educado, simpático e confiável. E um nome começa a aparecer: Ted Bundy. Ele é preso, mas o mais perturbador é que isso não impede ele. Durante o julgamento, ele pede para se defender sozinho, e isso dá a ele acesso à biblioteca do tribunal, sem algemas e sem vigilância constante, até que em um momento de descuido, ele simplesmente salta pela janela e desaparece. Depois de ser recapturado, qualquer um pensaria que agora acabou. Mas não. Na prisão ele começa a planejar novamente, perde peso, estuda o ambiente e observa a rotina dos guardas. Até que em uma noite ele abre um buraco no teto da cela e rasteja pelos dutos. E foge pela segunda vez. E dessa vez, ele não para. Ele volta a matar, com ainda mais frieza e ainda mais controle. Quando finalmente é capturado novamente, o mundo descobre quem ele realmente era. Durante o julgamento, ele se comporta como alguém no controle, calmo, articulado, quase como se estivesse gostando da atenção. E no final, a sentença é inevitável. Mas o mais assustador não é o que ele fez, é como ele pensava. Ted Bundy não agia por impulso. Ele planejava, observava e entendia exatamente como as pessoas funcionavam. Especialistas apontam traços claros de psicopatia, falta de empatia, necessidade de controle e uma capacidade extrema de manipulação. E nesse ponto, ele lembra muito outro nome conhecido, Ed Kemper, pela facilidade em parecer normal, pela inteligência e principalmente pela capacidade de conversar, convencer e esconder quem realmente era. Ele não parecia um monstro porque sabia exatamente como parecer humano. E entender esse tipo de mente não é algo simples. Existem padrões, sinais e comportamentos que passam despercebidos. E é exatamente esse tipo de análise que eu explico no material que deixei na descrição. No fim, Ted Bundy foi condenado à morte. Mas a verdadeira pergunta não é sobre ele, é sobre nós. Quantas vezes confiamos em alguém apenas porque parecia normal? Porque o verdadeiro perigo não tem aparência,